espero que tudo ocorra bem. Essas são as minhas preocupações como vereador. E, se possível, vamos dar um formato diferente, vamos buscar a tecnologia para que a nossa cidade possa ser ainda mais segura. O projeto continua em discussão. Pela ordem, doutor Tipó. Senhor presidente, nobres colegas, fui candidato a prefeito em 2008 e coloquei no meu programa de governo, inclusive com capa de jornal da minha campanha, a criação da Guarda Municipal Armada em Lençóis Paulista. Então, já é uma vontade, uma ideia, uma proposta, desde 2008, que nós temos com relação a esse assunto. Isso está documentado. O prefeito Prado foi candidato a prefeito com a nossa ajuda, com o nosso apoio total, irrestrito, e colocou no seu plano de governo a criação da Guarda Municipal Armada. E hoje, nós temos a felicidade de ver o prefeito, como poucos nesse país, cumprindo as promessas de campanha, cumprindo a promessa de repor a perda que a Abel deixou de 8% dos salários dos servidores, já repôs 6%, só falta 2%, cumprindo a promessa de criar a Guarda Municipal, que é, nessa casa, a discussão que mais relevância está tendo, que é a segurança pública. Nós, vereadores, que mais cobramos do prefeito é a segurança pública. E nós não vamos dar agora a estrutura para criar a Guarda Municipal, como foi pedida pelo Coronel Fantini. O coronel pediu um coordenador para ajudá-lo a montar a guarda na sua totalidade. Foi uma exigência até do Coronel Fantini, que nós depositamos toda a nossa confiança, coronel. Então, essa estrutura precisa existir para que a guarda comece a ser montada. Como é que vai se montar uma guarda se não tem uma estrutura mínima de guarda? Então, hoje, com esse projeto, nós estamos dando o segundo passo, a segunda estrutura que a guarda precisa, e nós vamos dar todo o apoio, coronel, e vamos cobrar depois. Porque a população clama por melhor segurança pública. E nós estamos dando a estrutura, mas depois nós vamos cobrar também. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Como ninguém mais deseja discutir, peço ao secretário que faça a votação nominal. Ailton Aparecido Tipó Laurindo, a favor. Dilzaleia de Fátima Jacomino Furlan, a favor. Francisco de Assis Naves, a favor. Irani Gorgônio, a favor. João Miguel Diegoli, a favor. Esse vereador, a favor. Leonardo Henrique de Oliveira, contra. Luiz Gonzaga da Silva, de acordo. Manuel dos Santos Silva, de acordo. Mirna Adriana Justo, a favor. E Paulo Henrique Vitaliano, contra. A contagem? 9-2. Projeto por 9 votos a favor, 2 contra, está aprovado por unanimidade. Esse projeto precisa ser votado a redação final, ser feita a redação e votado, e vai precisar da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Nós vamos suspender a sessão por 5 minutos para dar a redação final desse projeto e convoco já a Comissão de Constituição, Justiça e Redação para elaborar.
Está reaberta a sessão. Deixa se abraçar e deixar feliz. Amém? Redação final do projeto 1 de 2019, projeto de lei complementar. Os favoráveis permaneçam como se encontra. Redação final aprovado. Peço ao secretário que continue com a ordem do dia. Projeto de Lei número 34 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza reabrir crédito especial para a utilização de saldo residual do convênio celebrado com a Caixa Econômica Federal no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, para a realização de trabalho social no conjunto habitacional Jardim Carolina. Projeto em segunda votação, senhor presidente.
projeto 34 de 2019 em segunda votação. Está em discussão. Como ninguém deseja discutir, vamos pôr em votação. Favoráveis permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Continua ordem do dia. Projeto de lei número 72 de 2019, de autoria do vereador Paulo Henrique Vitaliano. 2018, senhor presidente, desculpa. Veda a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até ao 3º grau, de vereador em exercício de mandato, no âmbito da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e de autarquias municipais ao cargos que especifica. Projeto contém a emenda aditiva número 1 e a emenda modificativa número 3, em única votação, e o projeto para a primeira votação, senhor presidente. Primeiro vai discutir a 1, votar, depois vai discutir. A emenda 1, hoje, em única votação. A emenda modificativa 3, também para hoje, em única votação. Ok? Está em discussão a emenda 1 do projeto 72 de 2018. Pela ordem, a doutora Mirna Justo. Não dá para falar da emenda sem falar do projeto e nem de uma emenda única, porque tudo tem mais ou menos o mesmo fundamento. Então, eu queria pedir assim, o auxílio do Flávio, que eu preparei alguns slides, para a gente repensar alguns conceitos que são essenciais para a gente decidir essa questão. Primeiro, revendo a política. A política é um termo que está muito desgastado. Quando se fala em política, tem gente que tem nojo, não quer saber, acha que é uma coisa ruim. Então, revendo o conceito de política. Política é a ciência para a organização da sociedade com vistas ao bem comum. O homem precisa viver em sociedade. E não dá para viver numa sociedade desorganizada. Então, nós precisamos da política, ela é essencial. Só que essa organização deve ser feita com vistas ao bem comum, certo? E aí, então, vamos passar para o segundo slide, vamos repensar o conceito de bem comum. Bem comum é o bem da coletividade. O agente público deve estar disposto a renunciar ao interesse pessoal para servir ao bem comum. Quando uma pessoa se candidata para um cargo público eletivo, para representar o povo, isso é um sacerdócio. Isso não parece nos dias de hoje, mas na essência do que é a política, deveria ser assim. Não é a gana pelo poder, mas pelo servir. Por reconhecer que a sociedade precisa ser organizada e alguém tem que assumir esse posto, alguém tem que fazer isso. Mas a gente precisa estar consciente disso, de que quando alçamos um cargo político, nós devemos renunciar aos nossos interesses pessoais. Porque quando a gente coloca o interesse pessoal acima do interesse público, nós não estamos fazendo política, mas politicagem. E isso se confunde muito nos dias de hoje. E nós precisamos revisitar, então, esses conceitos por essa razão. Terceiro slide, nós vamos ver lá como está organizada a sociedade brasileira. Eu até queria pedir para o... Vamos nesse slide mesmo. A organização da sociedade brasileira, as funções típicas, tá? Que existem funções atípicas, mas as típicas, as essenciais dos poderes. Os 3 poderes que foram muito estudados e pensados para quê? Para que o poder não seja absoluto, para que não haja um rei que manda do jeito que ele quer, do jeito que ele pensa.
é que então foi estruturada essa distribuição dos poderes em executivo, que administra e representa aquela entidade, o poder legislativo, cuja função é legislar e fiscalizar o poder executivo, e o poder judiciário, que julga. Esses poderes são harmônicos entre si. E, para funcionar, tem que ser independentes. Porque se um começa a depender do outro, acaba o sentido dessa distribuição de poder. E aí nós vamos estar longe do que é a democracia, que foi pensada pela nossa Constituição. Eu queria até pedir para o Flávio colocar o último slide, Flávio, para ver como foi organizada a nossa sociedade brasileira. Lá no artigo 1º da nossa Constituição, que inaugura o Estado, diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, e vem lá os 5 fundamentos do Estado democrático do Brasil. Vamos no parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, o poder ele é do povo. Ele não é de quem exerce, ele é do povo. Ele é exercido por meio de representantes eleitos, e isso para que haja um Estado democrático de direito. E aí, então, nós vamos voltar lá naquele slide que a gente estava, onde fala da separação dos poderes. Volta lá, Flávio, por favor, aonde a gente estava falando lá dos 3 poderes. Para que um poder possa trancar o outro, para que eles possam ser independentes, nós precisamos que eles sejam iguais, não pode ter dependência entre eles. E isso nós vemos no artigo 2º da Constituição. Volta lá, Flávio, por favor, naquela tela que você estava da Constituição Federal. Os poderes da União, o último slide. Os poderes da União são poderes da União. Achou? O último, Flávio, por favor. Independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Independentes. Não pode haver dependência. E aí nós vamos para o slide da Constituição Federal, artigo 37, que é onde esse projeto se fundamenta, no princípio da moralidade. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. E o projeto ele se funda justamente no princípio da moralidade. E essa moralidade, ela está no conceito popular. O que é moral? É moral as pessoas estarem desempregadas e, de repente, ela sentia assim, se eu fosse parente de um vereador, eu poderia ser nomeado. Como eu não sou parente do vereador, eu não vou ser nomeado, porque o parente do vereador foi, né? Então, eu queria aqui até dar um testemunho. Meu marido ficou mais de 1 ano desempregado. E isso, muito mais do que a necessidade material, é humilhante para o homem ficar sem trabalhar. E é um problema para a família, um homem parado dentro de casa durante 1 ano. E quando houve a mudança da UPA, meu marido já foi resgatista, já foi socorrista, inclusive na pista. Ele disse assim para mim, eu vou mandar um currículo, porque eu tenho uma chance, eu tenho um currículo bom, de repente eu sou contratado. Eu disse para ele, não. Não, por quê? Porque ali recebe verba pública e as pessoas vão interpretar que você foi contratado porque eu me vendi. As pessoas vão fazer essa leitura. E isso não é bom. As pessoas vão interpretar dessa maneira. Então, eu não quis. E ele permaneceu desempregado. Mas é uma escolha. Eu virei política.
Então, eu tenho que aprender a fazer renúncia. Agora, a organização, passando para o próximo, por favor, Flávio. A organização da sociedade, então, ali. É assim no Poder Executivo. Nós temos um slide que está falando do juiz. O juiz, ele representa o Poder Judiciário. E existe no Poder Judiciário uma proibição do juiz de receber presentes. É o artigo 17 do Código de Ética da Magistratura, que diz assim: é dever do magistrado recusar benefícios ou vantagens do ente público, de empresa privada ou de pessoa física que possam comprometer sua independência funcional, porque ele precisa ser independente para julgar com convicção, com aquilo que ele pensa. Por que é assim? Porque, gente, é natural do ser humano. Quando alguém beneficia um filho meu, quando alguém beneficia um parente meu, eu fico devedor, isso é íntimo, é natural, não precisa provar que eu fiz aquilo em contrapartida, não precisa ver essa prova, é objetivo. Por quê? Porque isso é natural do ser humano. A pessoa que recebe, se alguém falar bem do meu filho, se alguém fizer um bem para o meu filho, eu vou me sentir eternamente grato. E essa gratidão compromete a minha liberdade na hora de julgar, na hora de fiscalizar. Entendeu? Então, o juiz não pode. Aí vamos ver lá o Lula. Por que o Lula foi preso? Porque recebeu presentinhos. Né? Recebeu um apartamento triplex no Guarujá. Então, foi preso porque tem uma lei que proíbe, ele também não pode receber. E aí, então, que no legislativo não seria diferente, não pode ser diferente, certo? Então, lá aquele pontinho de interrogação. Agora, Flávio, como poderia ser diferente no legislativo? Então, o projeto veio a calhar, o projeto trouxe essa regra, embora a Constituição já falasse do princípio da moralidade, mas pelo menos se esclarece através da lei. Por quê? Vamos passar para frente o próximo slide. Na nossa função precípua, que é fiscalizar. Nós somos legisladores, sim, mas legislamos pouco, porque a maior parte dos projetos é de iniciativa do próprio Executivo. Poucas são as situações em que nós podemos iniciar uma lei. Haja vista hoje aqui, o Du trouxe um projeto que a iniciativa não é do Legislativo. Ele teve que retirar, certo? A nossa função precípua, principal, é fazer contrapeso ao Poder Executivo, é fiscalizar. Agora, se essa fiscalização fica comprometida, vamos passar para o próximo slide, por conta de benesses que o Legislativo recebe do Poder Executivo. Vamos, Flávio, benesses. O que acontece? Acontece o enfraquecimento do Poder Legislativo. O Executivo oferece benefícios. As pessoas do Legislativo, que têm o dever de fiscalizar, recebem os benefícios e ficam moralmente comprometidos. Dificilmente vai conseguir fazer aquilo que precisava ser feito. Por quê? É natural. Passando para o próximo slide. O Legislativo fica, então, incapaz de fiscalizar, fica inibido de exercer a sua função, e passando para o próximo, ele fica encolhido, pequenininho, e o Executivo fica grandão e forte, e isso quebra essa sintonia que tem que haver entre os três poderes, quebra a independência entre um poder e o outro. Então, o povo que confiou, que votou, porque esperava ser representado, quando acontece essa situação, o povo fica esquecido, certo? Então, diante de todo esse quadro, eu não sei se agora é só discussão, se eu posso proferir meu voto já?
Fica à vontade, se a senhora puder só concluir, porque tem mais debates. Sim. Ok. Então, eu vou proferir o meu voto, que já vou falar dos 3 projetos, tá? Não dá para falar da emenda sem adentrar o projeto que se pretende emendar. O projeto tem por fundamento evitar a ingerência do Poder Executivo no Poder Legislativo. Sim, o projeto da emenda número 1. O que diz a emenda número 1? Né? Ela vem dizer que os cargos que foram nomeados, as pessoas que estão nomeadas, vai ficar do jeito que está. Que o projeto é só para daqui para frente, certo? Aqui falando da emenda. Então, a nomeação dos parentes dos vereadores pelo prefeito inibe a função legislativa. Esse é o fundamento do projeto de lei em questão, projeto de lei. O fundamento é válido se o chefe do executivo agracia parentes dos membros do legislativo com cargos e funções gratificadas. Esses membros do legislativo ficam inibidos a contrariar apoio político, inclusive na votação de projetos de leis vindos do Poder Executivo. Isso é fato. Portanto, houve um parecer jurídico declarando a inconstitucionalidade dessa exoneração pretendida pelo projeto. O projeto diz que é para exonerar quem está nomeado. Aí veio um parecer jurídico do nosso assessor dizendo que o legislativo não pode obrigar o executivo a demitir. Portanto, o parecer do assessor jurídico da mesa, declarando a inconstitucionalidade da regra de exoneração imediata, sob o fundamento de que isso resultaria em ingerência do Poder Legislativo sobre os atos do Poder Executivo, a meu ver, não procede, pois a ingerência surgiu anteriormente do Executivo sobre o Legislativo quando foram feitas as nomeações. Quando nomeou, já houve uma ingerência minimizando esse poder, que não poderia acontecer. Então, na verdade, está se consertando uma coisa errada que aconteceu. Se o que se pretende é conservar a independência dos poderes, há que se reconhecer que o ato da nomeação pelo Executivo de parentes dos membros do Legislativo já é uma ingerência manifesta, ou, pelo menos, assegura uma futura ingerência durante toda a gestão. Porque, no momento que quebra a confiança, o parente pode ser demitido. E aqui o legislador aqui fica inibido durante todo o mandato, enquanto houver a nomeação, enquanto essa nomeação for mantida. Portanto, para garantir a independência dos poderes, necessário seria que o Executivo não tivesse nomeado parentes de vereadores. Porém, isso ocorreu. Assim, pelos mesmos fundamentos usados pelo nobre assessor jurídico para dizer da inconstitucionalidade da ingerência do Poder Legislativo sobre o Executivo em face da previsão de exoneração, há que se reconhecer a inconstitucionalidade também da ingerência do Poder Executivo sobre o Legislativo quando das nomeações, mantendo cativos os membros por débito de favor pessoal. Essa castração não precisa ser provada, pois ela se presume. Eu não preciso dizer, talvez o vereador aqui votasse do mesmo jeito, tá? Mas isso não precisa ser provado, porque é uma condição íntima, é uma coisa que se presume, é uma coisa natural do ser humano, essa gratidão. Não é necessário que se comprove efetivamente que esteja ocorrendo uma imposição de apoio, pois ela é íntima e objetiva, basta o parentesco e a nomeação. Portanto, foge à lógica a conclusão do parecer, que só considera o ato nas suas consequências agora, e não no seu nascedouro, lá na nomeação. A proposta de emenda visa impedir a correção do ato do Executivo, o que não se admite. Então, por conta de que essa proposta de emenda impede da gente corrigir esse ato, o que é imoral hoje era imoral lá. Não dá para dizer que agora se tornou imoral.
já era imoral lá atrás. No fundo, o projeto visa assegurar a aplicação dos princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade, que impedem toda prática de nepotismo na administração pública, ou seja, a moralização pública. Manter as nomeações nessas condições é consagrar o que é imoral. Votar a favor da emenda é dizer o seguinte: aquilo lá era imoral, mas deixa do jeito que está. Então, eu estou consagrando o que é imoral. O campo da política deve ser reservado àqueles que querem servir a coisa pública e não servir-se dela. O poder é para o serviço, para o bem comum, e não um meio de obter vantagens particulares. Toda forma de favorecimento pessoal deve ser coibida. Vivemos numa época de total descrença das instituições e fomos eleitos para levar esperança aos administrados que confiaram em nós. Por isso, somos obrigados, pelo voto de confiança que recebemos da sociedade, de nos abster dessas vantagens em nome do resgate da democracia, tão degradada em nosso país. Somos políticos e queremos nos orgulhar disso. Sim ou não, colegas? Somos políticos e queremos nos orgulhar disso. Pois é o povo que servimos aos interesses da sociedade. Aceitar receber vantagens pessoais denigre a nossa imagem, destrói a confiança daqueles que continuam desempregados ou ocupando um cargo mais baixo porque não tem parentes na vereança. Em nome da justiça social, em nome da democracia, em nome da igualdade que tanto pregamos, não podemos aceitar favores pessoais. A proposta de emenda pretende assegurar a manutenção dos cargos já nomeados, o que contraria o próprio fundamento da lei. Se a vedação visa atender aos princípios da moralidade e da impessoalidade, significa que as nomeações realizadas nessas condições não atendem a esses princípios. E mantê-las seria consagrar a imoralidade e a ingerência do Poder Executivo sobre o Legislativo. É, no mínimo, incoerente votar a favor do projeto de lei, porque essas nomeações ferem a moralidade administrativa, e manter as nomeações já realizadas, pois essas têm a mesma natureza. Sendo os cargos de livre nomeação e exoneração, nenhuma garantia é assegurada aos seus detentores. Nenhuma consequência vai haver, então, a exoneração imediata. Por todo exposto, é incoerente, por isso o meu voto é contrário. Meu voto é contrário também em relação à emenda 3, pelo mesmo fundamento. Porque tanto faz se a pessoa nomeada, parente de vereador, é concursada ou não. Se ela é concursada, ela tem o direito ao cargo dela. Mas não a nomeação para uma função de confiança, pelo mesmo fundamento de que nenhum parente de vereador teria esse direito. Até porque o fundamento da emenda 3 é que a pessoa nomeada que já é concursada, que já tem um cargo lá na prefeitura, e ela é parente do vereador, aí esse parente vereador dela estaria impedindo ela de um crescimento profissional. Só que nomeação para cargo em comissão não é crescimento profissional, porque a qualquer hora ele pode ser demitido. Isso aí é concessão de poder e concessão de valor, não é crescimento profissional. Então, eu tenho parentes que trabalham na prefeitura e não gostaria e não quero que eles sejam nomeados para cargos de confiança, porque eu ficaria inibida de votar contra, de fazer uma fiscalização livre. Nós aqui temos que ser livres, poder votar da maneira que a gente acha certo. E não ficar pensando, meu irmão pode ser perseguido, minha nora pode ser perseguida, meu filho pode ser perseguido se eu votar contra o prefeito, se eu fiscalizar o prefeito.
É pela liberdade, pela independência dos poderes e para a moralidade da nossa função pública que eu voto, então, a favor do projeto e contra as 2 emendas. Muito obrigada. Eu só quero fazer um comunicado, antes que acabe a sessão, senão eu acabo esquecendo. O nosso presidente, Jair Bolsonaro, nomeou a esposa do nosso querido deputado Herculano Passos, deputado federal, que vai nos ajudar muito, a secretária nacional de Inclusão Social e Produtiva Urbano. Então, Rita Passos, esposa do nosso querido Herculano Passos, deputado federal, foi nomeado pelo nosso querido presidente da República, secretária nacional. Podem usá-la à vontade, que ela ama lençóis. Parabéns, Bolsonaro. Mais sobre discussão? Eu só gostaria agora que os companheiros atentassem um pouco ao tempo. A doutora, para não dizer que a intervenção, o interesse a gente deixou, mas vamos usar um pouco menos o tempo. Mirna, eu também gostaria de cumprimentar que meu pai me ensinou meu pai e minha mãe, que já faleceram, me ensinaram a trabalhar e não depender de coisas alheias. Então, parabéns pela tua palavra. Você precisou se estender nas palavras, deu a explicação cabível e com justiça. E sobre a emenda do vereador Luiz, eu fiz uma pergunta para você na outra vez e você não respondeu. Hoje eu não sei se você vai querer responder ou não, tá? Mas eu vou fazer essa pergunta para você. Por que você usa 2 pesos e 2 medidas quando você fez essa emenda, como foi comentada pela doutora Mirna? Vou acabar de fazer pergunta para você. Você não quer mais que haja daqui para frente, mas também você não quer que mexa no que já está. Então, como se explica à sociedade isso? A diferença de opinião do senhor na mesma questão. Daqui para frente não pode mais, ninguém tem mais o direito, mas quem já entrou, quem já está dentro, pode festejar. Peço que não se manifestem e peço aos vereadores que usem o nível da discussão, por favor. Falem, podem se pronunciar, mas usem o nível, porque senão aí tudo que foi falado aqui cai por terra, Sim. Porque também fomos eleitos para manter a ordem aqui. Bem, Paulinho, respondendo à sua pergunta, esse pesos e medidas que uso, não. Estou usando um só, que estou fazendo se cumprir a lei. Porque a própria lei me diz que não devemos retroagir. Não devemos voltar lá atrás, buscar algo que já foi aprovado, já foi feito. Então, a partir do momento que é aprovada uma lei, passa-se a valer após a vigência. Vai para o executivo, sancionou, é lei, passou-se a valer. Então, nesse caso, seria retroagir, seria voltar lá atrás, tá? E o senhor, como está explicando... Só um minuto, por favor. E o senhor, como está explicando sobre essa lei, qual é a lei? O senhor leu muito sobre isso para poder estar explicando hoje. Qual é essa lei? Eu tive base no parecer jurídico do nosso promotor, Dr. Rocha. Ele me enviou o parecer jurídico e ali eu tirei as conclusões, né, dessa lei, que não devemos voltar atrás, não devemos retroagir. Tá. Só isso. E é uma Não, semana... tá bom, senhor Luiz, não é debate isso aqui. O senhor põe a proposta do senhor, depois o senhor Luiz põe a dele, e assim sucessivamente. O meu voto é contra a emenda Pode do Dr. ficar à Luiz. vontade por Bom. todos os argumentos do senhor, mas não pode fazer debate aqui. E hoje ainda estou deixando isso para não dizer que a gente está prejudicando o projeto.
A partir desse projeto, acabou esse negócio de debate aqui, não é a Band. O meu voto é a favor do projeto e contra as duas emendas. Pela ordem, o vereador Luizinho do Açougue. Senhor presidente, público presente, eu gostaria de deixar esclarecido que sou favorável ao projeto de lei /72 de 2018, de autoria do vereador Paulo Henrique Vitaliano, né? Sou favorável à moralidade, sim, né? Voto sim ao projeto, porque não quero que, a partir de amanhã, venha a ter a prática de nepotismo em nossa cidade, mas é assim, o objetivo da minha emenda foi só simplesmente cumprir a lei, conforme falei na tribuna de lá para Vossa Excelência, que a lei me diz que não devemos retroagir. Mas eu fiquei no aguardo quando essa minha emenda foi protocolada na OAB, né, por alguns companheiros aqui, e eu fiquei na humildade aguardando um parecer da OAB. Esse parecer não me chegou porque, senhor Paulo Henrique Vitaliano, a OAB entendeu que a minha emenda é constitucional, sim. E eu fiz essa emenda para corrigir o artigo 2 do projeto de lei /72/2018, que me dizia o parecer jurídico que ele seria inconstitucional. Apenas só corrigi o artigo 2 pela sua inconstitucionalidade, porque me diz a lei que não devemos retroagir. E eu quero dizer aqui que essa emenda que fiz passa-se a valer no ato. A aprovação do projeto, junto com a emenda, que ela torna o artigo 2 do projeto de lei de vossa autoria constitucional. Parabéns pelo seu projeto. Ele é todo constitucional, é perfeito, como foi lido pela doutora. Mas só se encontra uma inconstitucionalidade no artigo 2. Por isso é que vem a minha emenda corrigindo, né, esse artigo 2. E para muitos que não entenderam, alguns me questionaram falando que a minha emenda seguraria tudo para valer só para a próxima gestão. Não. Minha emenda, projeto sendo aprovado juntamente com a emenda, passa a ter validade a partir de amanhã. Se o prefeito sancionar, passa a ter validade. É esse o objetivo da minha emenda. Não é proteger ninguém, que também não tenho parentes aqui dentro, nem pretendo pôr, mas sim, só fiz se cumprir a lei. Ainda em discussão a emenda. Ninguém mais vai discutir a emenda? Nós vamos pôr a emenda em discussão. Havia um pedido do Paulinho que fosse nominal, o nosso departamento jurídico disse que é para seguir o regimento. Então, os favoráveis à emenda permaneçam como se encontra. A contagem, senhor secretário. 6-3, senhor presidente. 6 votos a 3 e 2 votos de abstenção. Está aprovada a emenda. Abstenção, Francisco de Assis Nave e João Miguel Diegli. Está em discussão. A emenda número 2 foi retirada, de autoria do doutor Ailton Tipó. Em discussão agora a emenda 3 do vereador Bibaia, emenda modificativa. Pela ordem, o vereador Dudu do Basquete. Eu vou pôr o cronômetro, Dudu, porque é para a gente não esticar e não ter muita... Eu queria o mesmo direito, vereador, já que o senhor liberou antes, por favor. Da doutora Mirna? Não, mas como foi feito, aberto, por favor. Tá bom, então fica Tá? à vontade aí. Por 30 favor. minutos foi a doutora Mirna. Bom, como estamos falando de um projeto
que se diz respeito à moral. E eu tenho uma emenda aqui do vereador Bibaia, e dizer a todos que estão presentes que não falei a respeito da emenda do Luizinho, mas vocês viram o meu voto, porque deixei a palavra com a Mirna e com o Paulinho, como o tempo foi estendido. Mas, Bibaia, dentro de um país aonde a política ela está reprovada, porque se nossa política tivesse aprovada, se nós tivéssemos tirado 7, nosso país não estaria nessas condições. E se o nosso país está nessa condição, é porque a nossa política ela é muito ruim. A maioria de nossos políticos, eles são muito ruins. Não são todos. Não são todos. Vou deixar bem claro. Conhecemos bons políticos, mas a grande maioria, e vou usar de exemplo o que acabamos de falar aqui, e vou dar o nome, Rodrigo Maia. Ele quer articular. E nossos políticos, eles adoram articular. Porque a tal de articulação, ela dá favores, né? Mas quem articula, na minha opinião, é cotovelo, é joelho, é quadril. Nós não podemos, gente, viver nessa política de articulação, de troca de favores. Um amigo me perguntou hoje, pensando nessa votação. Ele me perguntou assim, Mané, ô Dudu, eu preciso saber de você se você é posição ou oposição. Então, vou deixar claro para todo mundo aqui. Eu não sou posição e também não sou oposição. Eu sou o certo. Porque se a oposição fosse boa, nós não teríamos um país como esse. Eu tenho filhas, o Amaral tem filha. Nós temos que pensar nos nossos filhos. Nós temos que pensar no nosso país, na nossa comunidade, nos nossos netos. Não dá mais para viver assim, gente. Chega! Chega! Até quando? Até quando o seu amigo vai ser favorecido? E o outro desempregado? Aí que moral que nós temos que vir aqui e falar assim, precisamos gerar emprego. A gente não gera emprego nenhum, quem gera emprego é a indústria. Quem gera emprego é a indústria. São essas famílias que trabalham, que organizam suas empresas, que geram indústrias, que colocam pessoas. Nós podemos ajudar, facilitar. Só que hoje em dia, nossos políticos, eles não ajudam, eles articulam. Eles fazem isso. E essa carga, eu não vou carregar. Esse mesmo amigo me disse o seguinte, Dudu, eu não gosto de político. Eu falei para ele, companheiro, eu não sou político. Eu estou na política. Eu vou sair dela. Mas eu gostaria que a hora que eu saísse, eu deixasse um legado, alguma coisa positiva. Porque um velho amigo meu, muito experiente, um professor, Dilza, ele me disse, você vai entrar aí, eu vou te ajudar, mas você vai sair. E no tempo que você estiver aí, você tem que fazer alguma coisa positiva. E, menino, honestidade. E diante do que a vereadora Mirna falou, e diante do que nós estamos estudando e tentando melhorar a política, Bibaia, com respeito, mas eu vejo na tua emenda a mesma coisa que o Bolsonaro queria fazer com a reforma da Previdência, deixando os militares de fora.
Eu sou funcionário público também, Bibaia. Nós somos, né, Bibaia? Concursados. Mas, que moralidade teria, Bibaia, para nós ficarmos de fora disso? Não podemos. Sabe por quê? Nós vamos voltar naquela mesma tecla. Eu sou um funcionário público, aí daqui 5 anos, um tio meu ele entra de vereador, um parente, seja quem for, e aí eu ganho uma FG. Foi por competência? Não. Foi por articulação. Então, não podemos permitir isso. Mirna, tem um ponto nessa emenda que não está aqui, mas poderia ser discutido, o seguinte: se um funcionário competente, vamos dar o exemplo de um, mas temos vários, como o Julinho, que já está com essa FG há 10 anos, 12, e de repente entrasse um vereador, seria um ponto a ser discutido. Como eu te disse, um ponto. Mas a partir do momento que esse vereador entra e aquele funcionário recebe essa benesse, também não acho moral. Por que ele não recebeu antes? Por que recebeu só agora? Nós acabamos de falar aqui, eu tentei colocar um projeto onde o funcionário, em período pré-probatório, não pudesse receber uma FG. E por que esse funcionário recebe essa FG em período pré-probatório? Não podemos permitir mais isso. Não podemos. Temos que mudar. Temos que criar essa mudança e fazer essa mudança. Chega de troca de favores. Chega de ajeitadinho. Um grande problema, meus amigos, do poder público é essa questão da ajeitadinha. Às vezes, algumas pessoas são competentes para o cargo, mas, na grande maioria das vezes, o cargo ele é ocupado por amigos que não têm competência. E o nosso serviço, ele não produz, ele não rende. E quem paga é a população. Sempre a população. Então, partindo do princípio da moralidade e partindo do que eu sempre digo para os senhores com muita responsabilidade, que princípios são inegociáveis, eu votarei contra a emenda do Bibaia. Em discussão, com a palavra o vereador João Miguel. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, amigos que acompanham pela internet, pelo Facebook, pela Rádio Câmara. Eu ouvi atentamente a palavra de todos, da doutora Mirna, entendo o posicionamento da doutora Mirna, entendo o posicionamento aqui do Dudu, do Paulinho, de todos, com relação ao nepotismo. Eu sou totalmente contra o nepotismo. Eu fui muito achincoalhado durante todos esses meses aí, porque a Elisete, que hoje ocupa um cargo de FG da Coordenadoria de Saúde, e eu sinceramente, gente, eu fiquei muito chateado, porque eu jamais na minha vida, eu subi num gabinete, desde quando eu entrei na política, na época do Ézio, do Dingo, do próprio Pradinho, quando eu fui vice, e do próprio Marise, eu jamais pedi cargo para algum funcionário da minha família, para algum funcionário da prefeitura que fosse parente. Eu jamais pedi, Mirna. A Elisete, ela é graduada, pós-graduada, ela tem curso de técnico de enfermagem, ela tem instrumentação, ela foi convidada. Quando ela me disse que foi convidada, eu deixei à vontade para ela, porque
é por mérito dela, para ir para uma coordenadoria. Ela tem o salário dela. Ela foi para ganhar aí, acho que R$ 1.500, R$ 2.000 a mais, e está trabalhando muito. Inclusive, ela, depois que começou esse bafafá, e muita ofensa na minha pessoa, que eu teria trocado favor comprado, eu fui eleito comprado. Eu vou comprado até o final, seja o que aconteça o que acontecer com ele. Eu vou comprado até o final, já disse isso. Eu sou coerente. O Prado está fazendo um grande trabalho, não dá para fazer tudo de uma hora para outra. O Prado está trabalhando, está valorizando o funcionário público, está repondo as perdas salariais. O Prado está devolvendo o prêmio que foi tirado em 2015. Eu não quero aqui criar polêmica nenhuma. Só um pouquinho, João Miguel. Por favor, não pode se manifestar. Eu não quero criar polêmica nenhuma aqui, mas se eu for falar de outras administrações, eu tenho que falar de mulher de prefeito que foi colocado aqui. Isso é nepotismo. De irmão de prefeito que foi colocado aqui. Isso é nepotismo. Amigos à vontade aí por todos os lados. Na UME, na saúde e outra, para piorar, a incorporação, que é uma vergonha. Uma vergonha. Um funcionário de carreira ganhar R$ 20.000. Só de salário ele ganha, de incorporação, ele ganha 7 mil. Fiz aqui, sim, um requerimento junto com o Luizinho. Eu quero levantar quanto essa cidade vai tomar de prejuízo daqui a 10 anos. Porque isso foi um crime contra a sociedade eleiçoense. Um crime. Agora ficar xingando a Elisete, que é minha esposa, sim, que está lá por mérito, e eu não admito que um funcionário de carreira, eu não concordo, embora eu entenda o posicionamento da doutora Mirna, de todos aqui. Eu não concordo, por exemplo, que um funcionário com mais de 2.300 funcionários dentro da prefeitura. Eu tenho muitos parentes, como todos aqui devem ter parentes, como a própria Mirna disse. Ela não gostaria, mas se eu tiver um parente de terceiro grau, que eu nem tenho muito contato, e ele tiver mérito para ser um cargo valorizado, por que ele não pode ser? Porque eu sou vereador? Ou porque um amigo dele vai ser vereador, um parente dele vai ser vereador? Isso é um absurdo. Um absurdo. Hoje a prefeitura não tem nepotismo. E eu vou explicar por quê. O nepotismo é quando o prefeito emprega o pai, a mãe, o irmão, o filho. Ele não existe nepotismo. E muito menos nepotismo cruzado, que estão falando um monte de bobagem aí. Nepotismo cruzado é reciprocidade. É quando o prefeito tem cargo dentro da Câmara e a Câmara tem cargo dentro da prefeitura. É isso que é nepotismo cruzado. Isso não existe. Existe, sim, o funcionário que está lá dentro da prefeitura, que foi escolhido pelo prefeito, mas não tem nenhum funcionário do prefeito dentro da Câmara. Então, não existe nepotismo cruzado, não existe nepotismo. E outra, nós temos aqui o Supremo Tribunal Federal, pela súmula vinculante número 13, que já proíbe essa prática. Se o Prado estivesse cometendo algum erro, essa prática criminosa, e que eu detesto, que é o nepotismo, ele já estaria fora do poder, ele teria sido cassado. Mas ele não foi. Sabe por quê? Porque ele não está cometendo nenhum crime. Isso que está acontecendo, infelizmente, tem muita coisa política por trás para tentar denegrir a imagem do Prado. É isso. Eu conheço política. Eu já estou aqui há bastante tempo. O pessoal vem falar aqui, colocando na internet aí, que eu fui vice-prefeito, que eu não fiz isso, que eu não fiz aquilo. Eu não tinha o poder da caneta para fazer. Entendeu? Se o prefeito tomou alguma atitude que ninguém gostou, não foi problema meu. Hoje, se o Prado toma uma atitude, não é culpa da Cíntia, que é vice-prefeita. Agora, eu não posso aceitar que a pessoa fique falando aí na internet que eu fui vice-prefeito, que eu não trabalhei nem um dia na prefeitura. Eu já até relacionei tudo que nós fizemos aqui, graças a Deus, eu tenho minha consciência tranquila. Pessoas ficam colocando, expondo o nome da gente, da minha vida,
para familiares, para amigos, e um monte de amigos mandando, tirando foto dessas nojeiras que escrevem aí na internet. Vocês me desculpem. Agora, não concordo de um funcionário de carreira concursado há mais de 20 anos, porque teve um mérito, eu nunca pedi nada para ele. Ninguém que quiser acreditar, não acredito. Eu nunca pedi para ninguém na prefeitura. Nunca pedi para ninguém. Obrigado. Agora, a pessoa acusar, quando a pessoa fala aqui que nós estamos fazendo uma barganha com o prefeito, estão fazendo um pré-julgamento. Um pré-julgamento de que eu estou trocando favor por causa desse salário. Graças a Deus eu não preciso disso, não. Eu trabalho há 41 anos, em uma empresa só. E fui vereador aqui, teve 5 mandatos, fui vice-prefeito, e só não fui em outros mandatos, não foi por causa de voto. Foi por causa de manipulação política maldosa que me prejudicou. Senão eu estaria aqui. Não tem problema. Você pode ter o seu pré-julgamento. Por favor, senhora Nereide Daniel, obedeça. Por favor. Isso aí é um problema passado, Nereide. Mas não é problema meu isso. Presidente, eu não estava aqui na Câmara. João Miguel. Não. Eu não tinha internet. Estou junto e vou terminar com ele, se Deus quiser. Não tem problema, eu tenho convicção. Se você teve problema, aí é coisa pessoal sua. Você reclama de tudo. Por favor. Por favor, Nereide, eu acho que a senhora excedeu, estou tendo educação. Não. Isso não é excesso, a senhora tem certeza que não é excesso? Chama a polícia militar, por favor. A senhora tem certeza que a senhora não tem excesso? Eu estou tendo paciência com a senhora, estou tendo paciência com a senhora. Na tua casa porque eu te respeito, não fala de mim. Tá. Tá bom. Então a senhora senta aí e fica quietinha aí que já deu já. Então já deu, que a senhora excedeu. Pode continuar, João Miguel. O próximo que exceder aí, eu estou dizendo, não abuse. Sabe, eu acho porque assim... não é eu. A lei está aqui, gente. Eu só estou sendo coerente nesse projeto para não dizer que eu interferi nele. Se fosse um outro projeto, seria diferente minha atuação aqui. Então, mas não abusem. Não abusem. Por favor, dona Nereide, não abuse, por favor. A senhora está cometendo um crime aqui nesse auditório. Por favor. Nereide, por favor, eu sempre tive respeito. Está suspensa a sessão em virtude de não poder conduzir por causa da dona Nereide Daniel, e nós vamos estudar. É o que a senhora está querendo, né? Continua a sessão. Se a senhora reagir, eu vou chamar a polícia. Continua. Quero só dizer o seguinte, eu sempre tive muito carinho, embora a Nereide esteja nervosa, eu sei por quê, mas não foi culpa minha. Ela se refere ao mandato passado. Eu tenho muita amizade, mas muita amizade com o Linderson. Sempre admirei o Linderson, sempre falei bem dele.
não importa onde, eu sempre fui muito assim, transparente com o Lindo, eu sempre defendi ele, mas eu não podia fazer nada, eu não tinha o poder da caneta, entendeu? Sempre respeitei a Nereide, tenho muita amizade com ela, gosto dela, só que eu sei que ela tem, isso ela já me falou várias vezes, ela tem essa bronca, e realmente aconteceu. Agora, eu não posso, Nereide, levar culpa e você ficar me julgando por... E outra, a pessoa que estaria aqui para se defender faleceu. Tem que ter respeito, poxa. Respeito. Então, é isso, presidente. Eu só queria dizer o seguinte, não existe nepotismo na prefeitura. Não existe nepotismo cruzado na prefeitura, gente, nem na Câmara. E eu falo isso porque o Paulinho levantou essa questão do nepotismo, eu acho legal. O Paulinho sempre defendeu a moralidade aqui na Câmara, ele sempre fala sobre a transparência. Agora, eu acho que a gente não pode mudar o jogo, a regra do jogo no meio do jogo. Está indo bem. Se não for bem, lá na frente o povo vai julgar. É só isso. Então, senhor presidente, só para encerrar, porque, olha, eu fiquei guardando todo esse tempo aí para defender, porque eu não acho justo, sabe, ficar recebendo crítica e difamação, e aí as pessoas falam, mas você não se defende, João, você não fala nada, sua mulher é competente, ela sempre trabalhou na área da saúde, uma pessoa formada, graduada, tem instrumentação,